Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é mineração sustentável, uma coisa que a gente nem imaginava ser possível, não é? E agora a gente convidou então o Daniel Pimentel Tavares, que é engenheiro de Minas, para falar para a gente como é que é possível praticar a mineração de uma forma sustentável. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição aí para falar com vocês desse tema aí que é relativamente novo e que, de certa forma, até polêmico para algumas pessoas, né? Mas vamos lá para desmistificar isso. Vamos desmistificar então, Daniel. Queria que você começasse falando para a gente se a demanda por mineração hoje no mundo, ela não poderia ser suprida apenas com a reciclagem. Então, pessoal, a questão de reciclagem, ela ainda é muito custosa e a gente não tem a quantidade suficiente de tecnologia para poder suprir as demandas atuais que a gente tem hoje. Seja aí de carros elétricos, aparelhos de telefone, celular, computadores. Então, só com a reciclagem hoje a gente não consegue suprir essa demanda de desenvolvimento, não só nacional, mas também mundial. Então a saída seria criar novas fórmulas, novos modos de produção, e aí que entra essa mineração sustentável. Exatamente. Eu vou até entrar numa polêmica, entre aspas, que assim, não existe a mineração 100% sustentável. Por quê? As pessoas podem perguntar, meu Deus, mas e agora? Acabou o mundo. Não, a mineração sustentável é em relação às práticas dessa mineração, porque ela em si não tem como a gente pegar lá o minério e a gente plantar ele novamente. Ele não vai nascer ali de novo, como é na questão da agricultura e tudo mais. Mas a gente pode fazer o quê? O que envolve a mineração, as práticas envolvidas, recursos hídricos, a parte ambiental, a parte social, isso a gente consegue colocar realmente de forma sustentável. E claro, mesmo que esse minério não seja novamente disponibilizado na natureza, a gente pode usar ele de forma sustentável. O mínimo que a gente precisar usar dele, a gente fazer e da forma correta, para que as gerações futuras, né, que isso é a questão da sustentabilidade, possam continuar usufruindo desses bens. São várias frentes, né, Daniel? Fazer com que a reciclagem seja realmente dê conta desse volume todo que está sendo retirado do meio ambiente, né? E também criar novas formas de produção a partir do ciclo de vida, né? Exatamente. E essa questão que você falou muito bem sobre a questão da reciclagem, ela é uma das tecnologias verdes que a gente tem, que a gente precisa melhorar na questão da mineração. Aí entra também a questão da melhor gestão de recursos hídricos, o uso de tecnologias que realmente não impactam o meio ambiente. Por exemplo, o drone hoje, ele não é mais uma questão de futuro, ele já é uma realidade. A gente utiliza nas empresas, com os nossos clientes, a questão do drone. Por quê? Ele não precisa desmatar para você entrar, você não precisa impactar ali o solo, não gera poeira, não gera nenhum malefício. E você consegue ir em locais que evita até o risco humano. Às vezes, dependendo da situação de topografia, por exemplo, que precisa lá do topógrafo ou do engenheiro ir naquela região ali inóspita, com riscos e tudo mais, dependendo da forma do serviço, você não precisa levar essa pessoa ali, ela fica num local seguro e ela opera o drone à distância e mantendo a mesma qualidade e os mesmos benefícios para o cliente. Então, são algumas formas de você utilizar as tecnologias verdes para não impactar o meio ambiente também. É usar a tecnologia a nosso favor, né? Inclusive com a compensação de Exatamente. carbono também, né? A gente fez um programa falando sobre isso e fazer essa mitigação compensando, né? Você emitiu um tanto de carbono no meio ambiente, na atmosfera, e você compra esses créditos e acaba fazendo uma compensação também, né? Exatamente. Essa questão do carbono é onde entra uma outra tecnologia verde, que é a questão das energias renováveis. Placas solares, energia eólica. Existem minerações hoje que operam 100% com energias renováveis. Então você não tem mais esse problema do carbono, a questão de combustível fóssil e tudo mais. Então é uma outra frente também que tem avançado bastante. Claro, gente, que a questão dos custos
para quem utiliza a mineração, ele ainda é muito alto, para quem minera, né? Porém, a gente precisa pensar nesse futuro onde a gente utiliza essas tecnologias verdes cada vez mais. Claro que pensando na questão das empresas maiores, é uma facilidade um pouco maior. Quando a gente olha para a mineração micro, a mineração pequena, ela ainda tem essas dificuldades. Porém, a gente não pode simplesmente parar com isso. A gente tem que pensar numa forma de planejar para que ela também possa acompanhar essa agenda, que até a gente fala bastante, que é sobre o ISD. Que ele, de certa forma, ele é um pouco mais fácil de ser alcançado pelas grandes empresas, porém, a gente tem que ter ele como um norte para as pequenas e as microempresas também. Daniel, fala para a gente de uma forma sucinta, explica o ESG, por favor, que são essas novas práticas, né? Tanto socioambientais, tanto sociais como ambientais, né? Sim, o ESG é uma sigla que vem do inglês que significa ambiental, social e governança. Acaba que o ESG ele é um parâmetro, é um critério, eles são critérios utilizados para avaliar esse desempenho e a responsabilidade de empresas nessas questões ambientais, sociais e de governança. Ou seja, os investidores, aí eu volto a dizer, para as grandes empresas, aquelas empresas que têm uma visibilidade maior, que precisam ali muitas vezes de investimento, a curto prazo, médio prazo, é um parâmetro muito importante de ser levado em conta. Então, eles vão ver o quê? Será que essa empresa realmente ela tem práticas ambientais sustentáveis? Ela cuida bem dos recursos naturais, dos recursos hídricos? Será que ela realmente respeita os direitos humanos? Tem a questão da diversidade, inclusão? Ela é transparente nos negócios que ela executa? Tem o compliance? Então, isso acaba envolvendo o ISD. Então, é muito importante. Aí, volto a dizer, as micro e pequenas empresas também precisam adotar essas medidas para elas realmente seguirem da forma correta e o mais sustentável possível. Porque o ESG ela não é só para as grandes empresas, ela também se aplica às pequenas. Claro que assim, não dá para colocar todo o bolo da mineração no mesmo pacote, porque tem questão de custos, tem questão de investimentos, mas o mínimo que a gente pode fazer deve ser feito. Os desafios são proporcionais, né? Eu queria, já que a gente falou bastante sobre as práticas ambientais, queria que você desse exemplos do que seria o ISG para a questão social e de melhores condições de trabalho humanas, né? Porque também é um impacto que a gente sabe que sempre foi muito forte, muito determinante na questão do trabalho humano, na mineração, né? Exatamente. Por exemplo, a questão social. Você proporcionar uma diversidade maior na questão dos colaboradores, a questão dos cargos de liderança. Gente, infelizmente, a mineração hoje, ela ainda é um setor muito machista. Você vai ver os cargos de liderança, a grande maioria deles é composto por homens brancos, e você vai ver lá acima dos 50, 60 anos. Então, uma forma, claro que assim, tem a questão de competência e tudo mais, mas será que as mulheres também não são competentes para ocupar esses cargos? A gente já tem exemplos hoje de mulheres competentíssimas que estão ocupando esses cargos. Então, a gente precisa oportunizar isso de uma forma real, porque a gente sabe que a mineração, como eu disse, ela é ainda machista, mas a gente precisa abrir essas portas para que não só mulheres, mas também a questão da diversidade de gênero e tudo mais, possa ocupar esses cargos também. Então, assim, existe uma perspectiva bem positiva nesse sentido e o Brasil está avançando nessa direção da mineração mais sustentável? Sim, inclusive a questão política, existe uma frente parlamentar que é a frente da mineração sustentável. Então, assim, por mais que a gente precise melhorar muitas coisas, é importante que a gente tenha até uma frente política voltada a isso. Então, assim, a gente que atua nesse setor também de mineração, com consultorias, a gente vê que tem avançado bastante. E o nosso papel também como profissionais é orientar as empresas que a gente trabalha, que a gente presta serviço, que a gente assessora de alguma forma. Porque muitas vezes o minerador ele não tem acesso a essas tecnologias. Às vezes ele não é uma pessoa letrada ou que ele não tem ali o conhecimento. Então, o nosso papel também como cidadão, como profissionais, é levar essa conscientização também. Então, acredito muito que o Brasil
além de ser uma potência mineral, uma potência de vários recursos, é também uma potência para iniciar esse processo, não só a nível mundial, mas também na América Latina. Daniel, já quero agradecer então muito a sua participação aqui no Giro Ambiental, expandindo aí a nossa perspectiva e dando esperança também, né, que existe essa possibilidade. Daí eu que agradeço aí o convite, estou à disposição também para esse e outros temas que forem necessários e que a gente possa desmistificar essas questões aí da mineração e levar cada vez mais sustentabilidade para esses negócios. Com certeza, e o conhecimento é o primeiro passo, né? Exatamente, a educação ela muda tudo. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é a hora daquele giro ambiental pelo Brasil e pelo mundo, trazendo curiosidades e as principais notícias. Você conhece o oxigênio negro produzido a 4.000 metros de profundidade no oceano? Nas profundezas do Pacífico existe uma espécie de bateria natural que seria capaz de gerar oxigênio. Se comprovada, a descoberta pode dar novas perspectivas sobre o surgimento de vida no planeta. Depois de mais de 10 anos de investigação, uma equipe de pesquisadores conseguiu finalmente explicar um estranho fenômeno de produção de oxigênio cerca de 4 quilômetros abaixo da superfície do Oceano Pacífico. A descoberta foi publicada na revista Nature Geoscience e pode dar novas perspectivas sobre a origem da vida na Terra. Até agora, os cientistas acreditavam que o oxigênio do planeta vinha essencialmente de organismos fotossintéticos, como plantas, algas e fitoplâncton. Porém, o novo estudo fornece evidências de que uma fonte adicional do elemento, essencial à vida, pode ser encontrada em águas profundas. Desde 2013, o monitoramento à zona Clarion-Clipperton, uma região de 4,5 km² do Oceano Pacífico, indica a presença de níveis elevados de oxigênio em pontos extremamente distantes da superfície. O registro surpreendeu os especialistas, uma vez que a localização não conta com a presença dos raios solares para estimular a fotossíntese. Durante muito tempo, imaginou-se que isso era apenas fruto de um erro da análise, mas, após obter os mesmos resultados em diferentes medições, os pesquisadores resolveram investigar o caso mais a fundo. Foi então que o grupo identificou que nódulos polimetálicos, que são rochas minerais semelhantes ao carvão, presentes no assoalho, eram as responsáveis pela produção do tal oxigênio negro. Maior telhado solar do mundo é instalado na cobertura de estádio de futebol. O estádio Ullevål, na Noruega, utiliza um sistema de painéis fotovoltaicos vertical que aumenta o potencial de geração de energia pelo sol em 20 a 30%. O estádio Ullevål, casa da seleção norueguesa de futebol e de outros times, agora abriga a maior instalação de energia fotovoltaica do mundo. São 1.242 painéis solares ao todo, capazes de gerar cerca de 219 megawatt-hora por ano. O projeto foi concluído em maio deste ano pela empresa Over Easy Solar. Diferentemente de outras instalações solares que costumam levar meses para ficar prontas, as obras em Ullevål foram concluídas em questão de poucos dias. Isso foi possível graças à técnica dos painéis solares verticais. Enquanto os painéis solares convencionais exigem instalações em grandes locais e uma infraestrutura adicional para garantir a alta potência de saída, os painéis verticais conseguem ser menores e mais leves, com apenas 11 quilos. Tais características permitem a sua instalação mais rápida e em mais espaços. Além disso, o arranjo vertical permite a instalação de painéis solares bifaciais, com os dois lados recebendo a incidência solar, o que dobra a produção do painel. Com picos durante 2 momentos do dia, mais energia também é gerada, um aumento de 20 a 30% segundo a empresa. Especificamente no caso do estádio, foram instaladas 1.242 unidades de 200 watt pico cada, espalhadas por uma área de 2.500 metros quadrados no teto do espaço esportivo. A instalação foi feita de maneira estratégica, considerando a estação do ano e a incidência solar referente. Instalar esses painéis verticais também traz outro benefício. O telhado permanece acessível para inspeção de reparos.
Como são mais leves e fáceis de manusear, partes do conjunto podem ser temporariamente removidas para manutenção.